Bom, bora lá. LeetCode 191, dificuldade fácil, tá? Que é o número de bits. Como que vai funcionar isso aqui? Nessa função a gente vai receber um inteiro que vai se chamar n, tá? E a gente precisa retornar um inteiro, que é basicamente a quantidade de bits a respeito do número que foi passado. Então, por exemplo, o número 11, né? A gente vai retornar o número 3, porque se a gente converter o número 11 para bits aqui, né? Ele vai dar 1011, né? E aqui ele tem 3 uns, então a gente simplesmente vai retornar 3. A mesma coisa aqui no 128. A gente vai receber o número 128 e a gente vai retornar 1. Por que a gente vai retornar só 1? Porque transformando o número 128 em bits, ele vai dar isso aqui, que é 100000, e esse número ele só tem 1. 1. Então a gente retorna 1. Bom, para a gente entender esse problema, a gente necessita primeiro compreender como que funciona o sistema de números binários, né? Imagina o seguinte, a gente vai receber o número 129. Como que transformamos o número 129 em binário, né? Como que ele seria? Ele seria assim, tá? 00000001, tá? Por que os números 129 é representado dessa maneira em questão binária? É simples. O sistema binário, ele funciona a partir de uns e zeros, né? Ou seja, ele tem dois números binários, né? Como que funciona a contagem? Imagina que a gente tem o número 5 aqui, tá? A gente vai fazer um sistema em que o número ele cresce de forma exponencial, tá? Que nesse caso ele vai ser de 2 em 2, tá? Então um vezes 2 dá 2, né? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16 e assim por diante, né? Até chegar ao infinito e enfim, tá? É assim que funciona o sistema binário. Então, por exemplo, o número 5, como que funcionaria? Tá, a gente vai pegar o número mais perto de 5. Nesse caso aqui é o 4, né? Então, a gente vai colocar um aqui, né? Beleza. A gente colocou, então a gente vai pro próximo número aqui. 4 mais 2 dá 6. Então, aqui a gente já extrapolou. Então, aqui não pode ser positivo. Aqui vai ter que ser o zero, certo? Beleza. Então, a gente vai pro último número. Bom, 4 mais um dá 5. Então, aqui a gente já tem um. Então, se a gente for somar 4 e um dá 5, que vai ser representado dessa maneira o número 5. E a mesma forma para o número 129. Como que faríamos, né? A gente vai pegar o maior número parecido com ele, que nesse caso é o 128, certo? Então a gente vai adicionar um aqui. Tá, 128 mais 64, ele já passou, né? Então ele não pode ser 1. 128 mais 32 vai dar mais do que 129, então não pode adicionar. E assim por diante, né? Qual que é o ponto? Se a gente for somar 128 com 1, vai dar exatamente 129. Então o número 129 é representado dessa maneira aqui, tá? Tá, como que faríamos então transformar o número e a gente fazer a contagem? Imagina o seguinte, tá? Então a gente vai pegar o número aqui, que seria o número 128, e a gente vai usar quase a mesma lógica. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o número que é passado, né? E ver se ele sobra por um, tá? Se o resto da divisão que ele tem é igual a um. Se isso aqui for verdadeiro, a gente vai adicionar um na contagem. Se não, a gente simplesmente não faz a contagem, tá? A gente vai pro próximo, mas antes disso, a gente vai passar isso aqui e dividir por 2, tá? Então isso aqui seria 64. E então a gente faria o mesmo sistema. A gente vai ver se isso aqui ele sobra um, né? Se isso aqui for verdadeiro, a gente adiciona, né? Se isso aqui for falso, a gente simplesmente não faz a contagem. Tá, então vamos pegar um exemplo aqui do número 129 que eu citei anteriormente, né? A gente vai fazer a condição. Esse número, ele, se dividido por 2 ele sobra um. Sim, né? Então aqui a gente vai adicionar um para contagem, tá? Beleza, a gente então pegou fez isso aqui. Então agora a gente vai pegar o número 129 e dividir por 2, né? Que ele vai dar 64,5. Só que nesse caso, como a gente vai arredondar para baixo, porque esse aqui é um número inteiro, então vai ser 64, né? Aí a gente vai fazer o mesmo princípio. 64 dividido por 2 sobra um. Nesse caso não, né? Então a gente vai colocar zero. Então depois disso a gente vai fazer todo isso até chegar no um, tá? Até chegar no um. E então a gente vai ver se ele sobra ou não, né? Que nesse caso a divisão de 2 sobra um. Nesse caso sim. Então a gente vai adicionar mais um para esse contador, que seria 2, né? Então para o número 129 ele tem um total de 2 binários. Tá? Então essa vai ser a lógica do nosso código. Tá, então como que faríamos esse código? A gente vai fazer aqui um contador, tá? Que eu vou inicializar como zero. E eu vou fazer uma estrutura de repetição, então por isso que eu vou usar esse i. Então, a gente vai inicializar o i como zero, tá? Até que o n seja maior do que zero. Ou seja, a gente vai fazer a divisão até ser um, tá? E a gente vai adicionar aqui. Então a gente vai ver
Se o número que foi passado aqui, ele é ímpar ou par, ou seja, se ele sobra um, né, na divisão de 2, então a gente vai aumentar o contador aqui. Então, depois disso, a gente simplesmente faz a divisão, beleza? E retornamos o contador aqui. E é isso.